Os filhos do Éden, o conflito de Caim e Abel. Capítulo 1. Os primeiros filhos. Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, foram expulsos do jardim do Éden por desobedecerem a Deus ao comerem do fruto proibido. Fora do jardim, eles começaram uma nova vida em um mundo de trabalho árduo e dificuldades. Adão lavrava a terra e Eva cuidava do lar, enfrentando as dores do parto e da criação dos filhos. Eva deu à luz 2 filhos, primeiro Caim, o primogênito, e depois Abel. Desde cedo, Caim mostrou interesse em trabalhar com a terra, seguindo os passos de seu pai. Ele se tornou agricultor, cuidando das plantações e dos frutos que a terra produzia. Abel, por outro lado, tinha uma afinidade natural com os animais e se tornou pastor de ovelhas. Na infância, os irmãos brincavam juntos, correndo pelos campos e explorando o ambiente ao redor de seu lar. Adão e Eva, ainda cheios de remorso pela sua desobediência, dedicaram-se a ensinar seus filhos sobre a importância de seguir os mandamentos de Deus e viver em harmonia com sua vontade. As histórias que contavam sobre o Jardim do Éden fascinavam as crianças e instigavam sua curiosidade sobre Deus e sua criação. Capítulo 2. As ofertas a Deus. Com o tempo, Adão e Eva ensinaram seus filhos a reverenciarem a Deus e a oferecerem sacrifícios em gratidão. Caim e Abel construíram altares e trouxeram suas ofertas. Caim, que trabalhava com a terra, trouxe frutos do solo como oferta a Deus. Abel, que era pastor, trouxe as primícias de seu rebanho, os melhores e mais gordos cordeiros. Deus olhou com favor para a oferta de Abel, pois ela era feita com um coração sincero e devoto. Porém, não aceitou a oferta de Caim, pois percebia que ele oferecia os frutos sem verdadeira devoção, mais por obrigação do que por amor a Deus. Caim ficou extremamente irritado e abateu-se seu semblante. Nos dias que se seguiram, Abel tentou consolar Caim, sugerindo que ele trouxesse uma oferta mais sincera na próxima vez. No entanto, Caim sentia que a aceitação de sua oferta deveria ser imediata, sem necessidade de mudança. Ele começou a evitar Abel e passou mais tempo sozinho, perdido em pensamentos de ciúme e ressentimento. Capítulo 3. O aviso de Deus. Deus, vendo a raiva de Caim, aproximou-se dele e disse: "Por que você está furioso? Por que se abateu o seu semblante? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas e se não fizer o bem, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo." Apesar do aviso de Deus, Caim deixou-se consumir pelo ciúme e pela raiva. Ele começou a nutrir ressentimento contra seu irmão Abel, invejando o favor que Deus mostrara por ele. Eva, percebendo a mudança no comportamento de Caim, tentou conversar com ele, lembrando-o das lições que aprenderam sobre a bondade e a justiça de Deus. No entanto, as palavras de Eva não conseguiram alcançar o coração de Caim, que estava cada vez mais endurecido pelo ciúme. Capítulo 4. A tragédia no campo. Um dia, Caim convidou Abel para ir ao campo. Abel, sem suspeitar de nada, aceitou. Enquanto estavam sozinhos, Caim deixou sua raiva tomar conta de si. Ele atacou seu irmão e o matou. Foi o primeiro homicídio da história humana. O sangue de Abel derramado no solo clamava por justiça. Deus então perguntou a Caim: "Onde está seu irmão Abel?" Caim respondeu: "Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão?" A terra, que até então havia sido uma fonte de sustento e vida, agora estava manchada com o sangue inocente de Abel. As plantas que Caim cuidara com tanto esmero pareciam murchar diante de seus olhos, como se a própria natureza rejeitasse seu ato impiedoso. Capítulo 5. O julgamento de Deus. Deus, que tudo vê, disse a Caim: "O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão
o sangue do seu irmão. Quando você lavrar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante na terra. Desesperado, Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas da terra e da tua presença. Serei um fugitivo errante, e qualquer que me encontrar me matará. Mas Deus, em sua misericórdia, disse a Caim: Portanto, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Adão e Eva, ao saberem do assassinato, foram tomados por uma dor profunda. Perderam não apenas um filho, mas 2, Abel, morto, e Caim, condenado a viver como um fugitivo. A tristeza encheu o lar e suas lágrimas foram muitas. Capítulo 6. A vida errante de Caim. Caim partiu para o leste do Éden e se estabeleceu na terra de Nod. Ele casou-se e teve filhos, iniciando uma linhagem marcada pelo estigma de seu ato. Apesar de sua condição, Caim e seus descendentes contribuíram para o desenvolvimento da civilização, introduzindo novas técnicas de agricultura e construção. Caim tentou recomeçar sua vida em Nod. Construiu uma cidade que chamou de Enoque, em homenagem ao seu filho. Ele se dedicou a ensinar seus filhos e netos a trabalhar a terra e a criar instrumentos musicais e ferramentas de metal. Apesar de seus esforços, o peso do passado nunca o abandonou, e ele viveu com a sombra de seu crime pairando sobre ele. Seus descendentes continuaram a desenvolver a agricultura, a criação de gado e a construção de cidades. A família de Caim trouxe avanços significativos à sociedade, mas o nome de Caim sempre foi lembrado com um misto de respeito e temor. Capítulo 7. A lição eterna. A história de Caim e Abel tornou-se uma lição eterna sobre os perigos do ciúme, da raiva e da falta de verdadeira devoção a Deus. Também ressalta a misericórdia divina, que mesmo diante do primeiro assassinato, ofereceu proteção ao culpado, dando-lhe a chance de viver e contribuir para a humanidade. Adão e Eva, apesar da dor, continuaram a ensinar seus filhos e netos sobre a importância de amar e obedecer a Deus. Eles compartilharam a história de Caim e Abel como um aviso e um lembrete da necessidade de humildade, devoção e o valor da vida humana. Assim, a trágica história dos primeiros irmãos serviu como uma advertência para as gerações futuras, enfatizando que a verdadeira paz e prosperidade só podem ser alcançadas através da justiça, da compaixão e da obediência a Deus. A introdução dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, é significativa por várias razões. Em um mundo recém-saído da perfeição do Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentam a realidade de um ambiente hostil, e seus filhos são a esperança de uma nova geração. Caim, o primogênito, representa a continuidade da humanidade através do trabalho na terra, enquanto Abel, o pastor, simboliza a relação com a criação viva de Deus. A escolha de profissões dos irmãos pode ser vista como representativa das duas principais formas de subsistência humana antiga: a agricultura e o pastoreio. Esta dualidade também reflete os diferentes caminhos de vida e espiritualidade que os seres humanos podem seguir. Este capítulo destaca a importância do coração e da intenção por trás das ações. A diferença nas ofertas de Caim e Abel não está apenas nos itens oferecidos, mas na atitude com que foram apresentadas. Abel traz o melhor de seu rebanho, indicando seu amor e devoção a Deus, enquanto Caim traz uma oferta que não parece refletir o mesmo nível de sinceridade. Este trecho aborda a natureza do verdadeiro culto e devoção. Deus não é impressionado com a quantidade ou qualidade material das ofertas, mas sim com a sinceridade e a intenção por trás delas. A aceitação da oferta de Abel e a rejeição da oferta de Caim
ilustram que a devoção autêntica é o que realmente agrada a Deus. O aviso de Deus a Caim é um momento crucial na narrativa. Ele mostra a misericórdia e a preocupação de Deus, que oferece a Caim a oportunidade de mudar seu comportamento antes que seja tarde demais. A frase "o pecado está à porta" sugere que o mal está sempre presente e pronto para tomar conta daqueles que não são vigilantes. Este capítulo ilustra a luta interna entre o bem e o mal que todos enfrentam. A instrução de Deus para Caim dominar o pecado reflete a ideia de que, embora as tentações existam, os seres humanos têm a capacidade e a responsabilidade de resistir a elas. A morte de Abel nas mãos de Caim é um dos atos mais trágicos da história humana. Este evento marca o primeiro homicídio, um pecado que inaugura uma longa linha de violência e conflito na história da humanidade. A traição de Caim, que convida Abel ao campo apenas para matá-lo, mostra até onde o ciúme e a raiva podem levar uma pessoa. A pergunta de Caim, "Sou eu o guardador do meu irmão?", é carregada de ironia e negação de responsabilidade. Essa pergunta ressoa através dos tempos, levantando questões sobre a responsabilidade que cada indivíduo tem em relação aos outros. A resposta implícita de Deus é que sim, todos somos responsáveis pelo bem-estar de nossos irmãos e irmãs. A resposta de Deus ao assassinato de Abel é uma mistura de justiça e misericórdia. Caim é amaldiçoado e condenado a uma vida de errância, mas Deus também protege Caim, colocando um sinal nele para que não seja morto. Isso demonstra que, mesmo em sua justiça, Deus não abandona completamente aqueles que pecam. O clamor do sangue de Abel, desde a terra, simboliza a ideia de que a injustiça e o mal não passam despercebidos. Deus ouve o clamor dos oprimidos e punirá os malfeitores, mas, ao mesmo tempo, oferece uma forma de redenção e proteção, mesmo para os culpados. Caim, agora marcado e fugitivo, vai para a terra de Nod e constrói uma nova vida. A menção de que ele construiu uma cidade é significativa, pois indica o início da urbanização e o desenvolvimento da civilização. No entanto, sua vida e descendência são marcadas pelo estigma de seu ato. Este capítulo mostra que, apesar das falhas humanas, a vida continua e a civilização avança. Caim e seus descendentes introduzem novas técnicas e contribuições culturais, mostrando que até mesmo aqueles que cometeram grandes erros podem contribuir positivamente para a sociedade. A história de Caim e Abel serve como uma poderosa lição sobre os perigos do ciúme, da raiva e da falta de verdadeira devoção a Deus. A narrativa é um aviso sobre como essas emoções negativas podem levar a atos terríveis. Ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus, mesmo para um assassino como Caim, demonstra a possibilidade de redenção e a importância da compaixão. Essa história é uma lição perene sobre a necessidade de controlar nossas emoções, buscar a verdadeira devoção e responsabilidade mútua e entender que nossas ações têm consequências profundas. Ela também nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança para redenção e mudança.